Shalom, shalom para você que está aí do outro lado. Mais uma semana nos encontrando para falar das maravilhas do nosso Deus. Que maravilha que é poder estar face a face com o nosso Deus, ouvindo, recebendo tudo que Ele tem para nós. Amém? Vamos ficar juntos agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esse tempo reservado com o Senhor. Porque cremos, Pai, que de fato o Senhor falará ao coração de cada um, Senhor. Aqueles que ouvirem agora ou ouvirem depois. Mas o Senhor falará com cada um. Abençoe, Pai, esse momento, que o teu Espírito seja de fato livre para nos ensinar e trabalhar em nosso interior, da maneira que faça prosperar a tua palavra em nós. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós irmos para o nosso texto, você dê o seu like, você se inscreva no canal se você não é inscrito, e durante a nossa palavra aqui, a nossa reflexão, comente, compartilhe esse link com mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer o tamanho do poder do nosso Deus. Amém? Então vamos lá? Eu quero ler uma palavra no livro de Romanos. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Esse texto é um texto, uma carta de Paulo aos Romanos, e ele vem dizendo isso: o bem que eu desejo fazer, esse eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que estou fazendo, mas o pecado que reside em mim. O que ele quis dizer com isso? Ele não quis se justificar. Paulo não quis, de maneira nenhuma, absolvê-lo, ele se absolver do pecado. Pelo contrário, ele quis enfatizar aí, ele quis dizer do poder que o pecado tem na nossa carne. E aí, se nós formos para Gálatas 5,17, se nós formos ler lá, está escrito: a carne milita contra o corpo e o corpo contra a carne. São duas coisas que lutam por coisas diferentes. Por quê? Porque o pecado, ele nasce conosco, é isso que Paulo está dizendo. E Davi já disse isso, né? Em pecado me concebeu minha mãe. E ele estava dizendo isso quando ele queria confessar o pecado, porque ele disse que quando não confessamos o pecado, os ossos adoecem. Ele disse: os meus ossos adoeceram, porque eu ocultei o pecado. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, dito pelo próprio Deus. Quantas pessoas, quantas, se olham e têm ideias, a sua mente trabalha e até os seus sentimentos, e tem, de fato, planos para fazer coisas muito boas, que vão melhorar a vida de alguém ou qualquer outra coisa. Mas na hora de executar, aquilo não chega no fim. E às vezes uma coisa que nós não queremos sentir, não queremos falar com o outro, ou não queremos fazer uma reação, pois é aquilo que nós fazemos. Isso é natural do ser humano. Nós temos lá no Oriente, temos monges que se preparam para não ter a reação que nós aqui na cidade, então temos muita reação, porque a vida é muito corrida, então as coisas vão pressionando e de imediato nós reagimos, contrário muitas vezes, ou quase sempre, ou sempre, contrário àquilo que nós gostaríamos de fazer e não conseguimos fazer. E quando nos damos conta,
o mal que não queremos, esse fazemos. Né? E, às vezes, em alguns momentos, nós ainda justificamos esse mal, essas reações, essas, às vezes, preconceitos e tantos outros pecados, porque o pecado reside em nós. Nós nascemos em pecado, nós herdamos o pecado, a natureza pecaminosa. E o que Paulo está dizendo aqui, se colocando nesse lugar, porque ele aqui está se colocando nesse lugar, o que ele está dizendo é que ele sabe o que tem que fazer, nós também sabemos. Quando vocês olharem esse texto para trás, quando vem a lei vem para nos mostrar o quanto estamos errados. Enquanto não há lei, não tem, quando a gente fala um ditado popular, tem aqui, é terra sem lei, isso dá muito no faroeste, né? É terra sem lei. É porque um lugar sem lei, um estabelecimento, alguma coisa sem lei, não é erro. Porque se não há lei para determinar o que é errado e a sua sanção, não há lei, não há errado. Está tudo ok, vale tudo debaixo da linha do Equador. Não é assim que diz a música? Mas há uma lei divina. Há uma lei que vem do alto do trono, daquele que criou todas as coisas. Todas as coisas. Ele criou os céus e terra. E tanto a lei que para os astros ficarem no céu, a nossa terra, o nosso lar, né, o nosso lugar de morada, ficar suspenso no meio do nada, para as ondas não invadirem completamente, saírem do seu lugar e ir para outro, para não haver esse tipo de desequilíbrio, a lei tem leis físicas. Tem leis físicas. Para não haver contaminações, para não haver reações químicas, há leis químicas. Porque se não tiver a lei física e tudo tiver enquadrado nessa lei, uma coisa que saia desordena todo o resto e nada vai ficar correto. Então, a lei é para nos mostrar que há um pecado. Que há pecado. Porque se Adão não tivesse pecado, se não tivesse saído do paraíso, se não tivéssemos fazendo parte, que agora nós já estamos em outra parte, mas se nós não fôssemos descendentes de Adão pecador, não haveria lei. Para que estabelecer leis de não cobiçarás as coisas do próximo? É porque há a cobiça. E onde é que habita a cobiça? No homem. Não adulterarás. Onde é que habita o adultério? No coração do homem. Não matarás. Onde é que habita a raiva, o prazer de matar? Porque muitos têm prazer em matar. Muitos querem justiça com as próprias mãos, ou no momento de desequilíbrio emocional tamanho, se mata, se tira a vida de outro semelhante. Habita em mim, habita em você, habita no homem. Então veio a lei. Está lá, a lei mosaica, que deu origem às leis do mundo aí, que norteiam o direito entre as nações. Então, o que Paulo está mostrando aqui, está dizendo que ele é sujeito a essa lei por causa do pecado. Porque ele mesmo diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, ele está dizendo que o pecado tem poder sobre nós, enquanto filhos de Adão. Mas, vamos ler primeiro Gálatas, capítulo 5. Nós vamos só ver aqui o que norteia a vida pecaminosa, o pecado que reside em nós. Nós vamos ver aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne,
porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, se sois guiados pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, então aí uma brecha na lei. Você não concorda comigo que há uma brecha na lei? Se sois guiados pelo Espírito, então o que acontece? Não estáis sob a lei. Nós achamos aqui uma brecha em toda a lei. A lei é necessária, a lei existe, ela é pronta, tem as sanções e mostra que nós estamos dentro desse pecado, nós somos pecadores. Mas encontramos aqui uma brecha na lei. E aí nós seguimos. Ora, as obras da carne que milita contra o Espírito são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, aqui está claro que as obras da carne, essas são as obras da carne. Quem é guiado pela carne, pelos prazeres da carne, debaixo da lei. Mas nós encontramos essa brecha, que quem for guiado pelo Espírito não está sob a lei, não está debaixo dessa lei. É sinal que há alguém que vence a carne. Há uma forma de vencer essa carne. E quando nós falamos aqui prostituição, coisas assim que muitos acham grandiosas, né? Um assassinato é grandioso. Mas o pecado, ele é pecado. A inveja está aqui no mesmo patamar. As feitiçarias, os ciúmes, as iras, as discórdias, falar mal do outro, levantar falso testemunho, preconceitos, tudo está incluído na lei do pecado. Então, vamos agora para a brecha. Embaixo está assim. Mas o fruto do Espírito, versículo 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne que estava sob a lei do pecado. Mas a brecha encontrada foi ser guiados pelo Espírito. E o Espírito de quem? De Deus. E as obras do Espírito são amor. Não é tudo que todo mundo busca? Viver numa atmosfera de amor? Fidelidade? Onde a obra da carne é a infidelidade, está lá a prostituição, adultério e tantas coisas. Não é assim? Bondade. Encontramos tanto isso hoje, sem interesse. Domínio próprio. Essa daí é uma obra grandiosa na vida do homem, porque por causa da falta do domínio próprio, muitas obras da carne são levadas. Contra essas coisas não há lei. Porque a lei que rege, quem é guiado pelo Espírito, quem está nessa brecha da lei do pecado, é a lei do amor de Deus. E aí nós vamos para João 15. João capítulo 15. Eu botei aqui versículo 5. Aqui fala da videira e os ramos. É muito lindo. Eu acho que eu vou ler a partir do 1. Não vai dar para ler todo, é muito grande, mas eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor.
Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ler até aí. Eu sou a videira verdadeira. Nós os ramos. Quem está enxertado na videira verdadeira vai produzir frutos, aqueles frutos de Gálatas: bondade, alegria, mansidão, paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, os frutos do Espírito. E ele, no versículo 5, ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, ele é a brecha da lei. Jesus vem para entrar com a lei do amor. A lei não foi revogada. Nenhuma lei foi revogada. Os 10 mandamentos estão lá. Mas ele vem para nos tirar do poder do pecado, que Paulo disse lá: o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque há um poder no pecado, que está na carne, nas nossas problemáticas da alma e nas nossas reações, tudo oposto do fruto do Espírito. Nós reagimos, nós fazemos e nós nos justificamos o tempo todo. Paulo não se absolveu de ser esse homem nascido no pecado, mas Jesus veio para nos tirar do poder do pecado e nos levar para um outro lugar, onde a lei que domina é o amor de Deus. E os frutos que nós podemos dar, não mais de prostituição, inveja, ira, lascívia, glutonaria, bebedice, nada disso, mas são os frutos do Espírito, aqueles que nós vimos. É um outro lugar que nós podemos ir. Há uma porta que nós podemos atravessar, e a porta é Cristo Jesus crucificado. Porque por causa da cruz, por causa do seu sangue, por causa da sua escolha de entrega de morrer, ele então abre essa porta. E a porta é ele. E ele é o caminho. E ele é a verdade. E ele é a vida. Uma vida abundante, que não está debaixo do poder do pecado, nem do poder da lei do pecado mais. Por quê? Porque nós estamos debaixo da lei de Deus, a lei do amor. Isso não nos dá o direito de achar que estamos nesse lugar e que podemos fazer tudo, porque agora eu estou num lugar onde Jesus me colocou. Não, pelo contrário. Pelo contrário, nós estamos bem naquela palavra: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos. E porque Jesus me tirou desse lugar, então eu vou agora fortalecer o meu espírito na lei do amor de Deus, ser guiado pelo Espírito, para que então eu possa sucumbir à minha carne, para que ela não tenha vez e não fique dominada pelo pecado, porque ela não vai se converter. Mas Deus me tirou de um lugar, me transformou. Então, há um lugar. É lindo, o evangelho é lindo. E aqui diz que pela palavra, onde que está? Eu perco tudo. Tem que permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Você não tira um galho qualquer, joga e ele vai dar lá muitos frutos bonitos. Não, ele tem que estar junto com a videira. Assim ele está dizendo de nós. E tem aqui que nós vamos pela palavra. E aí tem um versículo que diz que como que nós vamos ter fé? Como que nós vamos crer?
A fé vem pelo ouvir, está em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Nós precisamos da palavra que é Jesus. Nós precisamos da palavra que está expresso o amor de Deus nela. E sem Jesus nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos fazer. Nós vamos passar uma vida inteira com remorso pesando sobre nós. Porque ontem eu falei assim, porque ontem eu fiz assim. Porque aquilo que eu queria, pensei tanto, me programei tanto, e isso eu não consegui. Porque na hora me subiu uma raiva, porque na hora eu fui levada, porque na hora então eu bebi, saí de órbita, porque na hora tudo tem um na hora. Mas nós não precisamos ficar sujeitos a absolutamente nada. Porque quando a gente conhece a verdade nos liberta. E Jesus é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então nós podemos ser livres. E livres nós ficamos sob a lei do amor de Deus. É assim que nós vamos viver a partir de agora. Essa brecha da lei, que é ser guiados pelo Espírito, nos tira do lugar da lei do pecado, do poder do pecado sobre nós, e nos coloca em uma outra lei, que não vai anular essa lei, mas ela cumpre todas as coisas, porque Jesus cumpriu todas as coisas e levou todas as coisas na cruz do Calvário. A minha transgressão, o meu pecado. E se ele levou, e se ele pagou a dívida, que essa lei está me cobrando, é a sanção da lei. Eu sou o pecador, nasci no pecado, há uma promissória lá que eu preciso cumprir. A lei vai vir em cima de mim. Jesus foi a minha brecha, porque ele pagou com sangue e me libertou dessa lei e me trouxe então para um outro lugar, guiado pelo Espírito. Então agora eu sou livre. Não sou livre para cometer os pecados da carne, porque do jeito que meu Jesus foi crucificado, eu crucifico a minha carne todos os dias, dizendo que eu quero viver pelo Espírito, ser guiados pelo Espírito, dar frutos do Espírito na videira verdadeira. E que é ouvir a palavra, porque a fé em Cristo vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Amém? Que nós possamos, de verdade, compreender que há uma legalidade na nossa vida, assim como há leis na terra. Só que aqui é meio avacalhado, né? Mas há leis. Se a gente não cumpre, vem a lei sobre nós. Assim também há leis espirituais. As coisas não são de qualquer maneira. É preciso conhecer o nosso Rei. É preciso entrar pela porta que é Jesus, para conhecer o reinado dele. E a lei que rege, o domínio que vem sobre nós, não é um domínio opressor, é um domínio libertador, onde nós podemos botar a nossa capacidade em ação e fazer aquilo que Paulo tanto desejava. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa brecha da lei, de ser guiados pelo Espírito, nos leva a ter que conhecer esse Espírito. E esse Espírito é Jesus, é o Espírito de Deus, é a palavra. Então, Jesus nos convida, hoje, de novo, entre por essa porta. Cristo Jesus ressuscitado. Deixe-se lavar pelo sangue de Cristo, que purificou todo o pecado. E vá se olhando para ver como o pecado vai não tendo domínio sobre você. É muito lindo. E é o convite de vida que Deus nos faz. Esse é o maior convite, é a maior festa, é o maior evento que nós podemos dizer sim.
não há outro. O mundo pode caminhar cada vez mais para onde ele quiser. Há um lugar onde Deus nos chama para ficar debaixo da lei do amor dele, libertos, curados e não estar mais sujeitos. A carne vai continuar militando contra o espírito, mas nós vamos militar contra a carne, no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Que maravilha que mais uma semana nós pudemos nos encontrar. Pai, em nome de Jesus, Deus amado, Deus de todo poder, Tu és de fato maravilhoso. Nenhuma língua humana, Pai, tem condições de enumerar ou de expressar o tamanho do Teu poder e o tamanho do Teu amor por nós. Que esse amor profundo e transformador possa alcançar cada coração, Pai, que está ouvindo, que vai ouvir, e que possa o Teu Espírito transformar o seu ser. Abrir os olhos, os ouvidos, para que uma consciência, Pai, da Tua presença venha sobre cada um. E que o conhecimento de Ti aumente mais e mais. É o que nós pedimos. Muito obrigada por esse tempo que o Senhor tem nos dado. É um tempo muito precioso, porque o Senhor fala conosco a semana toda. É maravilhoso demais, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe profundamente essa semana. Abençoe a sua casa, a sua família. Que o poder do Espírito Santo seja notório na sua vida e se deixe derramar na presença de Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele quer te salvar. Amém? Amém. Dê lá o seu like se você chegou depois. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito, tem muita palavra. Vai na nossa página. Tem lá lugar para pedidos de oração. Se comunique. Não passe tudo sozinho na vida, né? E compartilhe esse link. E até a próxima semana.